Do Gatiano, vencemos, tá? O CRB vence a partida, doutrina a equipe do Operário e vence no Repelé. Repelé que não estava, é verdade, nos melhores públicos dessa temporada de 2026, mas é uma quantidade de torcida que estava presente, empurrou o time aos 90 minutos. O CRB venceu e venceu bem a equipe do Operário, tá? Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever aqui, tá? Vou deixar aqui 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Se inscreveu? Então vamos lá, rapaziada. O CRB entrou em campo com um time que já vem atuando nas últimas partidas, inclusive é a base do time que venceu a equipe do América Mineiro no último final de semana, tá? O CRB foi a campo com o Matheus Sabino no gol. Na zaga a gente teve o Hereda na lateral direita, é verdade. O Henry no setor defensivo, que é verdade, não vem vivendo uma fase legal nessa temporada de 2026. E ao lado dele, a gente teve o Wallace, que é um cara que é da base, é cria do Ninho do Galo, então beleza. Na lateral esquerda, o Lovati, sempre tem que ser ele. Até aqui tudo bem. Patrick de Luca hoje foi o nosso volante, tá? Ao lado dele jogou Pedro Castro e o Christopher, que voltou de lesão hoje e até que voltou bem, tá, rapaziada? Nada a acrescentar do Christopher. Pra mim, o grande cara da partida é o Pedro Castro e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O Thiaguinho voltou, é verdade, a atuar. Fazia tempo que a gente não via o Thiaguinho jogar, né? E ao lado dele, a gente teve de um lado o Dadá Belmonte e na frente o Mikael. Ele que, inclusive, fez um gol e a gente vai falar disso já já, tá? O Operário vinha a campo, vinha de uma vitória por 3-0 contra a equipe do Londrina, inclusive o Operário que até essa oitava rodada, até vir até Maceió pegar a equipe do CRB, tinha tomado 3 gols na competição inteira. E só hoje tomou 3. Só hoje já tomaram 3, já pra ficar esperto, tá, rapaziada? O CRB, é verdade, vinha num momento muito, muito ruim, passou 11 jogos sem vencer na competição, quebrou o jejum contra o Souza da Paraíba, aqueles 3-0 lá, onde a torcida pegou muito no pé dos jogadores, é verdade, com razão. O torcedor Regatino já tava pé da vida, já tava de saco cheio dessa situação. E aquela vitória foi importante não só para dar um ânimo para a equipe, como também chegar num duelo contra o América Mineiro e vencer o América Mineiro. E o CRB meio que embalou, né? A gente tá falando de 3 vitórias consecutivas. Coincidência ou não, são vitórias que acontecem após a demissão ali do Ari Barros, então eu acho que de certo modo acabam mudando ali no ânimo da equipe, os jogadores acabam sentindo e a comissão técnica também, tá? Quem foi o árbitro de hoje foi o Léo Simon Holanda, lá do Ceará. É verdade que os principais árbitros da partida são do Ceará, com exceção do VAR, tá? O VAR a gente teve o Vinícius Gomes do Amaral, que é de Minas Gerais, e a Lilian da Silva Fernandes, que é de São Paulo, tá? Vamos lá. Falando sobre a partida, rapaziada, a gente teve um primeiro tempo no qual o CRB basicamente doutrinou, tá? O CRB teve as ações com mais perigo, chegou com mais perigo no gol da equipe do Operário, partiu pra cima desde o começo da partida, não deu chance, e aos 8 minutos ali a gente tem uma grande oportunidade no qual o Mikael, ele rouba a bola ali do ataque e achou o Thiaguinho sozinho, tá? Livre na área, mas aconteceu uma coisa que não é tão legal não, tá? O atacante do CRB, ele bateu em cima da marcação e acabou não dando nada ali aos 8 minutos do primeiro tempo, tá, rapaziada? Aos 10 minutos, já na sequência, o Pedro Castro faz o gol, tá? O Patrick de Luca meio que dá um toque pro Pedro Castro ali, meio na entrada da área ali, o Pedro Castro domina ela e basicamente de costas pro marcador ele já sai, já dá um chutaço no cantinho ali do goleiro do Operário, já abre o placar, já tira aquele peso já com 10 minutos de jogo e a torcida já começa, CRB, já tira todo esse peso no qual os jogadores muito provavelmente estavam sentindo, tá? Aos 15 minutos ali após fazer o gol, o CRB já baixa a marcação, isso é comum ali no time do Barroca. E se a gente for falar em números, o Pedro Castro hoje marcou seu segundo gol com a camisa do CRB e o terceiro também, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o segundo gol dele e o segundo gol da partida, tá? Ele chegou nessa temporada de 2025, se eu não me engano, foi na temporada do ano passado, no final da temporada, meio começo desse ano. E ele tem 33 anos, disputou 24 jogos com a camisa do CRB e chegou ao terceiro gol. Hoje, 3 gols que ele tem com a camisa do CRB, tá? Rapaziada, é importante também a gente citar que aos 26 minutos, o que mais aconteceu de relevante ali foi a questão do gol do Pedro Castro, tá? O Lovati, ele cruza na esquerda, o Mikael raspa, e o Pedro Castro mata no peito, finaliza de direita, sem chance também. Ótima partida do Pedro Castro, na minha opinião, o grande craque dessa partida de hoje. Ele que fez o melhor, ele foi bem no setor defensivo, foi bem no ataque, grande partida. E foi isso, rapaziada. Na sequência desse lance, a gente tem aos 29 minutos o Mikael, tá? Ele recebe a bola fora da área, chuta de longe, mas a bola vai pra fora, meio que
meio que com perigo, mas beleza, tá? É importante também eu citar aqui, rapaziada, que a gente tinha jogadores pendurados para essa partida de hoje, tá? Contra a equipe do Operário. Guilherme Estrela, o Bressan, o Lovati, o Guilherme Pato e o Dada Monte estavam pendurados, tá? E um cartão aqui ia comprometer demais eles para a próxima partida. A gente tem ali um gol aos 35 minutos ali, o Christopher acaba acionando o Mikael, que passa pelo goleiro do Operário, faz o gol, mas o centroavante estava impedido, acaba não valendo o gol é invalidado, já pensou um 3-0 com 35 minutos de jogo com o time que tá no G6, ia ser lindo, tá? Mas não aconteceu isso e foi basicamente o primeiro tempo que aconteceu isso. No primeiro tempo o Sérvio foi dominante, foi mais eficiente, a verdade que a equipe do Operário, logo na primeira oportunidade, igual eu falei pra vocês, aos 10 minutos, a gente teve a questão ali do gol do Pedro Castro, que chutou no cantinho, e seguiu controlando o jogo, criando as melhores oportunidades. Esse foi o CRB na primeira etapa, tá? No segundo tempo, rapaziada, o CRB não mexeu logo de primeira, tá? O time que tá ganhando não se mexe, e a gente viu isso quando o Mikael bateu a falta com a perna esquerda, a bola desviou ali no jogador, no Moraes, e tirou o goleiro Wagner da disputa da bola, tá? Bola no cantinho, 3-0 com 3 minutos do segundo tempo. Sensacional, rapaziada. Melhor cenário que isso, eu acho que é impossível, tá? Na sequência disso daí, a gente ainda teve uma mudança ali no CRB aos 17 minutos do segundo tempo, no qual o Matheus Albino acaba se chocando ali, acaba se machucando, machucou o ombro, uma situação meio chata, que tomara que ele não fique muito tempo fora. Inclusive, o CRB tem um jogo muito importante agora nesse meio de semana contra a equipe do Fortaleza. É o jogo de volta da Copa do Brasil. Então, a gente precisa desse cara, a gente precisa do Matheus Albino. Acho que, na minha opinião, não sei pra você, comenta aqui embaixo, o Vitor Caetano não passa segurança nenhuma. E ele acabou entrando, né, no lugar do nosso queridíssimo Matheus Albino. E foi isso, rapaziada. O CRB conseguiu jogar bem. Depois a gente teve ali a saída do Christopher para a entrada do Giovani, que acabou meio que batendo, resbalando aquele no cara. Acabou sentindo também. Cara que é de vidro, esse maluco aí não dá. Mas enfim, o CRB conseguiu jogar bem. A gente também teve uma pedido de pênalti ali da equipe do Operário, mas que não foi pênalti. O cara ainda foi olhar no VAR, o juiz ainda olhou no VAR, viu que não tinha nada demais e seguiu. E o CRB venceu, rapaziada. Um jogo muito importante. O CRB tirou essa zica, tirou esse peso. Já é a terceira vitória consecutiva, igual eu falei no começo do vídeo. O CRB, aos poucos, vai saindo dessa situação muito complicada, tá? O CRB tem tudo pra sair dessa situação o mais rápido possível, rapaziada. O Z4 não é lugar para um time do tamanho do Galo. Não uma situação para o time do tamanho do Clube de Regatas Brasil, tá bom? Comenta aqui. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreve, tá? Você aqui conosco é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. E bora, Galo. Valeu.